Parabéns! Você acaba de adquirir um ótimo produto fabricado pela Miruna. Esta é a máquina modelo 3, fabricada pela Miruna, que permite grampear blocos, revistas, catálogos, cadernos e tudo o que você precisar para auxiliá-lo em seus negócios. Ao receber sua máquina, estará recebendo folhetos explicativos, manual de instruções, catálogo de peças e ferramentas para manutenção. Você mesmo instala sua máquina modelo 3. Instale o braço do carretel, soltando os parafusos de fixação e reapertando com a chave de 6 milímetros. Levante a mola guia do arame e fixe com a chave 4 milímetros. Antes de prosseguir com a instalação, verifique a voltagem da máquina se é compatível com a rede elétrica do local. Conecte os fios à rede elétrica. E para sua segurança, não deixe de ligar o fio terra. Ligue a chave. Verifique o sentido de rotação, observando a seta indicadora no volante traseiro. Lubrifique todas as peças deslizantes da máquina. Estão todas sinalizadas em vermelho ou com lubrificadores. Retire o parafuso de trava do pedal para o acionamento da máquina utilizando a chave 5 milímetros. Utilize a bitola do arame conforme a espessura a ser grampeada. Veja o quadro. Para grampear acima de 200 folhas e melhor acabamento, o arame número 5 é recomendado. Coloque o rolo de arame a ser usado desta forma. Passe o mesmo pelo endireitador. E introduza-o na máquina.
Posicionando o papel entre os roletes e com o auxílio do volante manual, você fará a regulagem da espessura a ser grampeada. Para grampear no formato revista, a mesa deverá ser colocada no ângulo de 45 graus. Retire o esquadro grande. Posicione corretamente os esquadros laterais para regular a distância entre os grampos no papel. Para grampear blocos, posicione a mesa em 90 graus. Recoloque o esquadro grande e regule a distância do grampo no papel. Dicas importantes de manutenção da sua grampeadora modelo 3. Com o decorrer do tempo, as peças sofrem desgaste natural, podendo haver problemas na grampeação. É aconselhável uma revisão geral. Comece pelo martelo. Retire-o puxando a mola para frente. Verifique se a mola está com pressão suficiente para prender o arame. Veja se a mola chata está desarmando a catraca que libera a saída do arame. Revisando o dispositivo de corte. Solte o parafuso central. Para retirá-lo, afrouxe o parafuso e gire a faca disco para sair da parte gasta. Regule a contrafaca tubo, retirando a mola espiral para melhor acesso. Com a chave 4 mm, solte o parafuso de fixação. Empurre para fora e gire meia volta, mudando de posição. Encoste o parafuso e pressione uma faca contra a outra e reaperte bem os parafusos. Solte o parafuso do rolete recartilhado e gire 1/4 de volta, retirando da posição atual, e aperte novamente o parafuso. Revisando a frente da máquina. Solte os 4 parafusos com a chave 5 mm. Retire a tampa puxando para frente. Retire a peça acionadora do dispositivo. A régua formadora do grampo. Este parafuso de regulagem tem cabeça excêntrica. Solte a porca e gire a cabeça 1/4 de volta, ficando com mais curso para o corte do arame. Reaperte a porca. Verificando a peça formadora do grampo.
Se os cantos do fronte estiverem gastos, com a chave de fenda, solte o parafuso do centro e puxe a peça para fora. Inverta a posição. Recoloque o parafuso e reaperte bem. Verifique as guias formadoras do grampo se estão com os cantos gastos. Se estiverem, inverta também a posição. Reapertando bem os parafusos. Verifique se os roletes não estão travados ou quebrados. Confira se a mola feixe não está com as lâminas quebradas. Se estiver, troque a mola. Regulagem do braço de transporte do arame. Para ter um sincronismo perfeito na introdução do arame na máquina, regule este movimento. Gire o cabeçote manualmente através do volante traseiro até chegar neste ponto. Afrouxe a porca e o parafuso, reapertando o mesmo até retirar a folga da peça intermediária. Estará na posição correta de regulagem. Gire o parafuso mais 3 voltas, reapertando a porca. O curso a ser percorrido por ela não poderá ultrapassar a 4 milímetros. Mude a posição do rolete estriado da pinça. Solte o parafuso com auxílio da chave de fenda. Retire a peça e gire 1/4 de volta. Recoloque nesta posição e aperte novamente o parafuso. Monte a máquina nesta sequência. Lubrifique a régua central. Recoloque encaixando os 3 roletes. Encaixe a peça acionadora do dispositivo de corte. Lubrifique este lado novamente. Coloque a tampa frontal e os parafusos. Recoloque o martelo. O dispositivo de corte, verificando se ficou bem encaixado. Só após, recoloque a mola espiral do dispositivo. Revisão da caixa de dobragem. Retire os 2 parafusos da tampa. Limpe as dobradeiras com um pincel e não coloque óleo. Levantando manualmente a barra acionadora, verifique se estão encaixando corretamente. Se os cantos estiverem gastos, não subirá o suficiente para a dobragem. Neste caso, troque a acionadora das dobradeiras e as dobradeiras. Solte o parafuso e troque a acionadora, devendo encaixar corretamente. Este é o modo errado de encaixe. Este é o modo certo. Repare o movimento. Recoloque a tampa. Gire novamente o volante para ver se o movimento está correto. Regulando a altura das dobradeiras. Neste lado da máquina, retire o parafuso. Solte a correia e retire o volante. Recoloque o parafuso. Acione o pedal e gire o eixo. Para regular o ponto máximo da dobradeira,
coloque o rolete em cima do ressalto do conjunto da fricção. Regulando a barra acionadora das dobradeiras. Retire a mesa. Para que o dobrador chegue à altura ideal, remova esta tampa. Estando abaixo do nível correto, retire os 4 parafusos do suporte da mesa. Solte o parafuso da barra acionadora. Retire o suporte da mesa e aumente o curso girando no sentido anti-horário até alcançar a altura correta de 1 milímetro. Recoloque o suporte e confirme a altura. Este é o ponto. Recoloque os parafusos e a tampa. A máquina não disparando, o conjunto de fricção pode estar avariado. Verifique se o movimento está correto. Solte o parafuso. Em 90% dos casos, a mola está quebrada. Substitua e também qualquer outra peça que estiver avariada, retirando o conjunto de fricção. Acione a vareta para destravar a máquina. Com a chave 6 mm, vire o eixo até ficar nesta posição. Use o sacapino e o martelo. Retire o pino elástico. Acione a vareta e tire a fricção. Retire a mola para verificar se não está danificada. Monte recolocando a mola. Passe graxa na esfera para que fique presa na fricção. Coloque a fricção no eixo e na chaveta. Acione a vareta e termine o encaixe. Gire o eixo até a esfera coincidir com a mola. Recolocando o pino. Recolocando o volante. Gire o eixo até o ponto de parada. Solte o parafuso, encaixe o volante, recoloque a arruela e o parafuso, reapertando com a chave 6 mm. Recoloque a correia. Regulando a mola compressora da guia do grampo. Quando for grampear uma espessura acima de 20 mm, aperte a porca da mola umas 5 voltas mais ou menos. Após fazer a revisão geral da máquina, será necessário uma regulagem para recolocá-la no ponto. Acione o pedal e vire o volante traseiro até a régua atingir este ponto. Usando 6 folhas de papel como calibrador, abaixe o cabeçote até que o papel fique ligeiramente preso. Regule este parafuso, que é excêntrico, até que um rolete encoste no outro, apertando bem a porca. Levante o cabeçote, retire o papel e abaixe-o novamente. Note que ficou uma folga entre a caixa do dobrador e a régua.
Este é o ponto mais baixo do cabeçote. Regulagem do comprimento da perna do grampo do lado esquerdo. Com o cabeçote abaixado, solte os 2 parafusos M5. Puxe o pino excêntrico para liberar o dispositivo de corte. Utilize 3 folhas de papel como calibrador, colocando-as entre o dispositivo e a guia do arame. Encostando um contra o outro, encaixe o pino e reaperte novamente os parafusos. Regulagem do comprimento da perna do grampo do lado direito. Verifique se o parafuso está quebrado e se a cunha contém algum tipo de avaria, como canais ou sulcos. Quando o parafuso de encosto bate na parte de baixo da cunha, está na posição de grampear 2 folhas. Quando ele bate na parte de cima, está na posição de grampear acima de 20 mm. Para aumentar o comprimento da perna, solte a porca e o parafuso até igualá-la, travando a porca novamente. Para diminuir a perna do grampo, inverta a operação. Somente quando for substituída a cunha, com o cabeçote totalmente abaixado, terá que ser feita a equalização da cunha. A perna do grampo estando menor, solta-se meia volta no de baixo e aperte meia volta no de cima. Solte a porca e aperte 1/4 de volta no parafuso de encosto e reapertando a porca. Levante o cabeçote totalmente e verifique se as pernas do grampo estão do mesmo tamanho. Repita esta operação até que fiquem corretas, grampeando 2 folhas e acima de 20 mm. Seguindo criteriosamente as nossas orientações, com certeza terá muito mais produtividade e qualidade nos seus serviços. Máquinas Miruna, a marca que fixa 50 anos. As imagens deste vídeo foram gravadas sob a orientação e supervisão do fabricante.